Oi! Nos meus delírios pessoais de hoje, como eu já tinha dito lá no meu vídeo de terça-feira, a gente vai falar sobre a atuação em Round 6, o novo fenômeno da Netflix. Vale ressaltar, eu tenho muita mania de falar vale ressaltar, né? Só pra lembrar, o nome Round 6, ele é apenas aqui no Brasil. Mundialmente a série ficou conhecida como Squid Game. Então, em coreano seria O Jingo Game. Se eu falar alguma coisa errada, gente, coreano é muito difícil. Eu tô tentando, eu juro. A minha irmã me ajudou, mas tá difícil. Qual que é a premissa da série? 456 pessoas são convidadas a participar de um jogo onde ali resolveriam todos os problemas financeiros delas. No final, teria um prêmio de aproximadamente 215 milhões de reais. Na moeda coreana, o valor total é de 45,6 bilhões de won. Durante o começo do jogo, os participantes não entendem direito as regras e com o tempo eles vão entendendo. Era dito que os participantes que perdessem o jogo seriam eliminados, só não disse como que essas eliminações aconteceriam. No caso, eles são eliminados da vida mesmo, que eles morrem. O primeiro personagem é o Song Gi-han, ou como a gente conheceu como número 456. Ele é interpretado pelo ator Lee Jong-jae. Ele consegue carregar a trama principal? Consegue. É muito interessante porque ele tem uma virada da personalidade muito grande. Ele tenta manter as pessoas que ele quer próximos dele o tempo inteiro no jogo. E ele tenta ajudar essas pessoas da melhor forma possível. Quando ele vê que mesmo ajudando as pessoas ainda assim, tiveram gente que só estava focado no próprio umbigo, óbvio, porque é um jogo de sobrevivência, ele se desilude de tudo que aconteceu e cai numa realidade bem complicada. Essa é a virada onde ele deixa de ser esse personagem mais amigável, se torna um personagem mais ofensivo, porém a personalidade dele muda novamente para uma personalidade mais sofredora. E isso é bem interessante de se colocar, porque não dá para se esperar que uma pessoa fique feliz após ter entrado num jogo onde 455 pessoas morreram. O segundo personagem que a gente vai falar é o Sang-woo. O número dele era 218. Ele foi interpretado pelo ator Park Hae-soo. Ele é amigo de infância do protagonista. O personagem do número 218, ele muitas vezes não deixa que falem, especificamente o principal, quando vai falar que ele era um aluno brilhante, que ele se formou na universidade, que ele fez isso, que ele fez aquilo. Ele não gosta que se fale. Por quê? Porque aquilo incomoda. E ele consegue mostrar isso cada vez em que ele corta de uma forma muito abrupta o que o protagonista vai falar. Então você percebe desse jeito que ele tá muito incomodado com tudo que o protagonista falou, principalmente querendo levantar essa moral dele e mostrar que ele é alguém muito importante, sendo que olha onde ele tá agora, ele tá tendo que duelar com outras pessoas pela vida dele para garantir que as dívidas dele possam ser pagas, entende? Então ele consegue mostrar isso muito bem. E vai avançando e a personalidade dele vai mudando para uma personalidade um pouco mais desesperada, onde ele precisa ganhar aquele jogo. Ele não tem opção. Ou ele faz aquilo, ou toda e qualquer possibilidade de melhora na vida dele não vai acontecer. A próxima personagem que a gente vai falar é uma personagem muito importante para esse jogo. Eu tô falando da personagem Kam Se-byo, ou como a gente vai conhecer como a número 67. Ela foi interpretada pela atriz Jung Ho-yeon. A gente já conhece a personagem no começo da série, quando ela tem uma interação com o protagonista. Quando o jogo começa, que a gente percebe que ela foi uma das convidadas e ela tá participando do jogo também. Ali no jogo você vai entendendo um pouco mais o que tá acontecendo na vida dela. Ela é uma refugiada da Coreia do Norte. Entram em outros aspectos a vontade dela de participar do jogo. E ela consegue mostrar isso na personalidade dela. Por ela ser uma pessoa muito fechada, que demora muito pra se abrir, que demora muito pra confiar nas outras pessoas, ou muitas vezes não confia. E ela sempre traz esse viés de uma pessoa muito centrada, que tenta não confiar nos outros, pra não se decepcionar depois. Ela tem alguns pontos que são muito, muito legais. Você vai conhecendo melhor ela e que você vai percebendo o quão é difícil tudo que tá acontecendo. E ali é também onde você vai conhecendo um pouco mais da história dela, entendendo tudo que tá se passando e toda a motivação pra ela estar ali dentro do jogo. O próximo personagem que a gente vai falar é o Oh Yuna. O número 1, o velho.
Ele é interpretado pelo ator Oh Yeon-soo. Ele entrou no jogo por causa de um tumor cerebral, onde ele não teria tanta estimativa de vida por conta da doença dele, ele decide entrar no jogo. Ele ajuda muito o protagonista a entender tudo aquilo ali e muitas vezes desfocar do jogo e focar nele próprio para que ele não surte ali dentro. Ele ajuda muito o protagonista em algumas coisas e ajuda muitos outros também. Principalmente com algum conselho que às vezes não iria ser levado em consideração, mas que eles levam muito em consideração e eles analisam muito bem, e isso é muito, muito interessante. Principalmente por eles ouvirem tudo que ele tem para falar e seguir os conselhos dele por saber que aquilo vai funcionar muito bem. E os lapsos de memória que ele traz às vezes são muito legais também, ou não se lembrar do próprio nome, ou se perder. Por exemplo, enquanto ele devaneia sobre o lugar onde ele tá, te dá muita aflição. Porque o tempo vai passando e ele não tá ajudando, então vai dificultando muitas coisas. O próximo personagem é o personagem do Abdul Ali, o número 199, interpretado pelo ator Anupam Tripathi. Ele é o único estrangeiro no elenco principal. O personagem dele é de origem paquistanesa e como ele mostra ser alguém que foi colocado tanto como inferior dentro daquela sociedade, que ele aceita ser inferior e ele sempre se refere a todos os outros como alguém superior a ele. É um personagem muito interessante de você ouvir ele falando e da forma como ele fala. Ele é sempre muito gentil, ele é sempre muito tranquilo, e isso também é muito necessário para a trama, porque é uma trama muito intensa. São questões muito complexas e você ter essa tranquilidade que vem do personagem dele é extremamente necessário. E também vale ressaltar que, mostrando isso, traz uma outra questão que é a classe imigrante dentro da própria Coreia, mostrando que às vezes para eles a vida também não é tão simples. Se uma pessoa natural do país já tem muita dificuldade financeira, imagina uma pessoa imigrante. Agora tem um personagem que desde o primeiro episódio eu estava torcendo para que esse desgraçado morresse, que é o Doksu, o personagem 101, que é interpretado pelo Hong Song-tae. Ele é o cara que tem aquela tatuagem de cobra. Ai, que ódio daquele cara. Eu queria que ele morresse desde o primeiro episódio. Por quê? Porque ele se achava o gostosão. É muito interessante ver a atuação dele por conta disso. Ele acha que ele é o melhor. Só que você vai vendo que a preocupação dele vai aumentando com o tempo. Quando ele chega na penúltima prova, ele tá totalmente desesperado no que possivelmente pode acontecer. Mas é um personagem que vai te incomodar muito, que vai te irritar muito, principalmente por ele achar que ele é o melhor em tudo e que todo mundo deve seguir todas as regras dele ou ajudar ele independente do que estiver acontecendo. A próxima personagem é a Han Min-yo, a 212. Ela é interpretada pela atriz Kim Jo-hyung. Ela é uma personagem bastante polêmica quando se leva em consideração a tradução, quando se leva em consideração a legenda da série. Muitas das falas dela foi traduzida de uma forma estranha, e eu já vi que algumas pessoas na internet também se incomodaram bastante. Mas ela muitas vezes tenta trazer esse alívio cômico. E consegue. Ela é uma personagem bastante engraçada e bastante divertida, porém, ela chega a ser irritante. Só que ela tem mudanças muito grandes. O primeiro momento em que a gente conhece ela é alguém que tá passando por uma coisa muito difícil. Depois a gente vai conhecendo outras facetas dela, até que você conhece uma faceta de uma personagem que não se importa em abrir mão de todos os escrúpulos dela para que ela consiga a ajuda que for necessária. Ela se alia ao jogador 101 quando é para benefício dela, e quando ela se vê frente a frente a quem traiu ela, é onde ela mostra uma atitude muito mais firme e ela decide se vingar de toda a decepção que ela teve com aquele personagem. E o último personagem que a gente vai falar aqui é o personagem do policial, o Hwang Jong-woo. Ele é o único que não tá participando do jogo como jogador, porém ele se infiltra naquilo ali e tenta descobrir tudo que tá acontecendo. Ele é interpretado pelo ator Lee Ha-jun. Ele tem pouquíssima fala, mas as cenas dele são muito bem colocadas. Ele traz muita atenção. Muitas vezes eu fiquei pensando, meu Deus, que policial burro. Como que ele vai fazer um negócio desse? Só que as atitudes dele eram muito bem colocadas. E claro, sem contar que no final deixou muito aberto pro destino dele.
mas é um personagem bem interessante e que é muito legal. Ele entra dentro do jogo na esperança de encontrar o irmão dele, que tá desaparecido, achando que talvez o irmão dele possa ser um dos participantes. Faz toda uma investigação por dentro, participando como um dos auxiliares, e ele descobre vários esquemas ali dentro, e você vê um outro lado daquela competição. Você não vê só o lado dos jogadores, você vê o lado de alguém que tá por dentro dos bastidores de tudo aquilo que tá acontecendo. Round 6 ou Squid Game, independente de como você chame, é um fenômeno e é entendível porque que ele é um fenômeno. É uma série muito bem construída e uma trama muito interessante de se acompanhar. Tem várias questões sociais por trás disso que não cabe entrar aqui agora, mas que ajuda a trama a ficar muito mais intensa. É uma série que vale a pena, ela tá disponível na Netflix, então quem quiser assistir, corre lá assistir. Só que assim, se prepara para cenas bem fortes. Se você gostou desse vídeo, eu peço um like, isso me ajuda bastante a continuar gravando os meus vídeos e me anima bastante também. E comenta aqui embaixo se você já assistiu a série, o que você achou dela. Se você se emocionou em algum momento, pra falar bem a verdade, eu chorei assistindo essa série em alguns momentos. Eu não esperava, mas eu chorei. Mas é uma série muito, muito legal de assistir. Eu peço que, por favor, você compartilhe esse vídeo com alguém que você conheça. Isso me ajuda muito a crescer o meu canal. E, como eu já disse, me anima bastante a gravar os vídeos. E se você tá chegando no meu canal agora, eu já peço que você se inscreva nele e ative o sininho de notificação. Assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Se o YouTube não te avisar, eu te aviso lá pelas minhas redes sociais. Elas estão passando aqui agora, mas elas estão sempre linkadas aqui na caixa de descrição do vídeo. Esse foi o vídeo sobre cinema dessa semana, que não foi sobre cinema. Eu espero que a gente possa se ver na semana que vem. E tchau!